Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Deixa eu tentar consertar aqui essa câmera para melhorar mais um pouquinho. Desculpe a demora. Hoje um dia foi bastante corrido, com muitas emoções. Foi o dia em que nós tivemos a escolha da lista tríplice para a Regional de Ensino de Samambaia. Nós tivemos focado muito esses dias falando sobre gestão estratégica, planejamento estratégico, gestão de sala de aula, e a gente vai voltar em outros momentos ainda falando sobre esses movimentos. Foram só pinceladas, né? Foram só alguns detalhes que a gente teve a oportunidade de partilhar. Nós vamos ainda falar mais ainda com algumas pessoas que têm mais aprofundamento para falar sobre gestão estratégica, gestão de pessoas e gestão de liderança, gestão de clima escolar e novamente sobre gestão estratégica, que é o que envolve todo o nosso meio de trabalho na educação. É preciso ser muito estrategista para que as coisas funcionem de forma adequada. Nós assistimos hoje eu assisti hoje alguns vídeos falando de educação, de uma educação transformadora, educação de excelência. Eu tive a grata satisfação de partilhar com o nosso secretário de Educação na escolha aí para a lista tríplice. Infelizmente eu tive só 2 votos, mas esses 2 votos fizeram uma grande reflexão para mim, que é o feedback de onde o serviço está alcançado pelos meus outros colegas outros colegas gestores, como é que eles me veem, se eu me veem como profissional de excelência, me veem como alguém que trabalha com educação de forma comprometida. Talvez eu ainda não seja o profissional em que muitos ainda idealizam, né? Mas eu tenho feito de tudo, tenho procurado estudar, tenho aperfeiçoado minhas práticas na ótica da gestão, em específico da gestão onde eu estou servindo, onde eu sou um servidor à disposição da comunidade de Samambaia aqui, em específico da Escola Classe 317, ou seja, a gente vai continuar ainda nesse movimento de servir com excelência. Hoje o nosso foco, a nossa temática, depois de todos esses outros dias falando de gestão, em todos os seus meandros, desde o que é uma gestão pública de qualidade, uma educação pública de qualidade humanizada. O nosso secretário de Educação hoje, o nosso futuro já secretário a partir do dia 1º de janeiro, ele hoje colocou muitas falas bem significativas por esse viés. E eu fiquei muito feliz por aquilo que ele tem de proposta para trabalhar. É um pouco do que a gente partilhou aqui, né? Uma educação pública de qualidade de forma humanizada, os alinhamentos dentro dos setores que precisam estar integrados, e dentro dessas outras propostas que foram apresentadas pelo nosso secretário, é a preocupação com a base, é a preocupação com a formação de base, com a formação inicial. E já é uma fala minha, uma conversa que eu venho trazendo já há algum tempo, e falando justamente desse movimento da educação de base a partir de um trabalho sistematizado lá da educação infantil. E eu sou um exímio defensor da formação da base lá na educação infantil. Eu digo que pelo currículo em movimento eu não tenho ele aqui, mas eu creio que deve ter algum outro material que vai me direcionar um pouco nisso também. É de que a educação infantil, ela é um sustentáculo para todo outro movimento da vida acadêmica, da vida escolar das nossas crianças. Eu já tive em algumas formações, tem uma escola que eu tive o prazer de ser convidado de estar com eles lá na Castelinho de Chumbo. Eu creio que é uma escola ali no setor militar. Fui, creio que o ano passado, tem algum tempinho já, e eu tive a grata satisfação de participar lá com eles, falando da base, falando em específico da educação infantil, que é uma das minhas lutas. Eu tenho lutado muito por uma gestão de excelência, uma gestão estratégica, que planeja, que se organiza e que mantém o organismo
todo integrado. É uma das minhas defesas. Mas uma outra defesa minha também é essa de trabalhar com a organização na educação infantil. E no nosso currículo em movimento, isso com muita alegria e com muita felicidade, que digo nosso currículo em movimento, quando falo lá de educação infantil, é uma pena que eu só tenho ele no celular que eu estou usando agora para fazer a transmissão. Lá no currículo em movimento fala da educação infantil enquanto base, e eu digo que ela é mesmo o sustentáculo de toda a vida escolar. Quando você chega em um espaço e você é bem acolhido, você é bem... Tem algumas dificuldades aqui na transmissão, peço desculpa para vocês. Então, falando aí do que a gente conversava agora há pouco. Quando você é bem acolhido num lugar, é claro que você tem satisfação de voltar. E as colegas, quando eu conversava agora, alguns dias atrás, numa conversa que nós tivemos falando sobre o projeto político-pedagógico, falando sobre a organização da escola, falando sobre o IDEB, sobre todo esse movimento, a gente consegue conquistar todos esses outros espaços a partir de uma estrutura bem organizada, que é a base lá na educação infantil. Ou seja, quando você chega num espaço e você se vê bem acolhido, se vê pertencente àquele espaço, você tem tendência a voltar por causa do acolhimento. Então, em muitos lugares que eu ando, espaços escolares, eu fico feliz pela acolhida, por pessoas que acolhem a pessoa, Ivaldo, e acolhem o profissional, Ivaldo. Talvez não seja muita coisa para muita gente, mas para mim é muito importante aquilo em quem eu tenho me tornado, né? A partir das experiências de outros colegas e na partilha mesmo das informações, das experiências. E nessa partilha de experiência, eu vou trazer em outro momento uma fala de algumas professoras, de algumas outras colegas, que dizem muito a respeito desse acolhimento. Na sua escola, na escola a qual você é gestor, na escola a qual você é professor, na escola a qual você faz parte. Como são recebidas essas crianças que saem outrora da creche ou que saem do lar, vêm diretamente de casa, como é que elas são recebidas na escola? É aquele movimento do choro, de muita emoção dos pais, que é a primeira vez que muitos deixam na escola, e vem o movimento de beliscar, de morder, aquele movimento todo que a gente sabe que as crianças entronizam na escola ao participar da educação infantil. Então, desde a parte do berçário até os 4, 5 anos, que faz o primeiro e o segundo período, é um momento e um movimento muito intenso. Como é que a gente recebe essas crianças no início do ano? Como é a nossa acolhida das crianças no início do ano? E mais uma vez eu evidencio que quando a gente vai para um lugar que a gente é bem acolhido por todos, a gente tem que repensar muito isso. Eu digo para mim também, a partir das experiências de onde eu trabalho, é modificar a nossa visualização das crianças que chegam ao espaço. Para a gente adulto, a gente tem dificuldade com movimentos bruscos ou com mudanças. Imagina as crianças que saem do lar e vão passar de 7h30 a 12h30 ou de 13h30 das 13 até as 18 horas no espaço escolar. E vão estar ali, às vezes, desesperadas, querendo uma outra informação, vão estar agora sobre um outro olhar, sobre uma outra ótica, sobre uma outra experiência. E eu trago essa fala hoje com muita alegria, quando eu falei há pouco do que eu percebi no nosso secretário de Educação do Distrito Federal, quando ele fala de base. E eu me lanço mais ainda falando de base, desde essa organização para o acolhimento das crianças na educação infantil. Eu falo disso com muita alegria, né? Quem sabe um momento em que eu não tiver na gestão, ou tiver em outros espaços, possa querer trabalhar com a educação infantil, que é um desafio. Eu digo para vocês, quando eu olho ali, vejo as professoras, depois a gente se acostuma, aqueles momentos de choque, e as crianças, elas têm uma energia
sem precedentes. No primeiro ano você já consegue ter um certo controle, já pede para sentar, para não levantar e tanto. Mas na educação infantil, até chegar nessa jornada de pedir para as crianças fazerem a rodinha, para sentar não enfileiradas, mas ter outros movimentos de ações, não é fácil, porque são brincadeiras dirigidas. E eu digo que a minha coordenação motora hoje ela não é tão preservada por causa da formação da igreja, da igreja, por causa da formação ainda na educação infantil. Então, a minha educação infantil ela foi na zona rural, foi no campo, no Caxingó, uma zona rural de Corrente, Piauí, onde residem os meus pais. E lá foi onde eu fui introduzido na primeira infância daquele movimento da escola. A gente tinha coordenação motora preservada de subir em árvore, de tirar manga, de pegar goiaba, de fazer todo esse movimento. Mas quando passava para outra parte, de mexer com massinha, essa coordenação motora fina, já passa por outros mecanismos. Ana Angélica está aí, o meu abraço, Ana Angélica, eu estou devendo assim um reencontro com você, né? Em breve a gente vai se reencontrar para falar sobre isso, sobre essas conversas que a gente tem aberta e até para comer, quem sabe, um frango com piqui, que é muito bom, né? Um frango com arroz e piqui que não abro mão. Não sou goiano, sou piauiense, mas aprendi também. Lá no Piauí também a gente come piqui. Piqui de lá é um pouco diferente do daqui. Mas voltando aí no nosso, um pouco da história, né? As experiências que eu tive na educação infantil, então, da parte grossa, que era essa coisa mais de mexer em árvore ou outras coisas, isso era muito muito desenvolvido. A Ana Angélica coloca aqui, né? Muito desenvolvido. A gente tinha mais espaços para brincar, mais espaços para se inteirar. E eu confesso para vocês que eu tive uma dificuldade que foi depois trabalhar com a coordenação motora fina. Quem vê a minha letra percebe um pouco de dificuldade. Fiz bastante caligrafia, mas mesmo assim ainda permanece uma certa dificuldade na escrita, enquanto na coordenação motora. Eu tive tanta dificuldade, aliás, isso é tão latente, que quando foi para eu descobrir o trabalho de lateralidade esquerda e direita, eu já estava praticamente na vida adulta. E se me aperta muito, com a esquerda e direita ainda é capaz de ter complicação, né? Então eu presto muita atenção, foi uma das grandes outras dificuldades que eu tive para tirar a habilitação, ter a CNH, demorou algum tempo, até por causa desses comandos do cérebro, da coordenação motora fina, de observação, de lateralidade. Então tudo isso gerou para mim alguns conflitos na vida futura. Eu era muito bem acolhida por tia Lúcia, que já é a professora que a gente tinha lá, que acompanhava, era uma merendeira também, a gente chamava professora merendeira lá, que acompanhava a gente, e uma pessoa muito querida, né? Tinha a tia Nelci também, que era professora lá na unidade escolar Manuel Pacheco da Rocha. Eu digo que foi a minha segunda escola, porque a minha primeira escola foi na casa dos meus pais. Eu já fui para a escola com um certo conhecimento adquirido pelo meu pai e pela minha mãe, principalmente minha mãe. Depois, anos depois, falando da minha mãe, é que eu vim descobrir que minha mãe já tinha sido professora, né? Ela já tinha tido essa experiência de ser professora, de ter trabalhado na parte da educação, de ensino. E eu não fugindo desse ponto. Eu já saí de casa com alguns requisitos já um pouco evoluído no que se tratava a respeito da leitura e da escrita. Então, a iniciação em casa foi a base ali também. Então, eu fui depois para a escola, e junto com minha irmã, que me acompanhava, a gente se acompanhava junto, era muita aventura andando lá até chegar na escola. A Gracilene, que é minha irmã do coração, que eu amo demais, que aprendi muito com ela, ali naquele movimento que a gente estava. E depois eu fui estudar na cidade, já fazendo a partir do, se não me falha a memória, eu creio que é para o segundo ano das séries iniciais. Lá poderia ter precário, muitas outras coisas, mas uma coisa que não faltava, e o que o secretário falou hoje, foi de empatia e de amor
além do jeito de trabalhar das professoras lá na zona rural, que eram muito carinhosas e eram muito assim muito afetuosas com a gente, né? E eu fico muito feliz. Tia Dalena, que era merendeira na época, então eu lembro quase de todo mundo. Tia Jacira, tia Nelci, que hoje eu encontro esses meus mestres. A tia Nelci, não sei se já aposentou, né? A tia Jacira eu sei que já há algum tempo. Tia Dejinha também, eu lembro de todo mundo. É bom, agora parece que está me dando essa lembrança de todo mundo desse tempo de formação. Lá na educação infantil, na zona rural de Corrente, Piauí, lá no Caxingó. Na unidade escolar Manuel Pacheco da Rocha, né? Lembrando da minha primeira escola, onde eu recebia as primeiras instruções da vida escolar sistematizada. Eu fico grato por ter recebido uma educação de muito acolhimento. E eu pergunto para vocês como é que vocês foram. Vamos partilhar aí nessa live, vamos partilhar aí nos comentários como é que vocês foram acolhidos dentro das escolas de vocês na educação infantil. Tenta resgatar um pouco. Eu quero falar depois sobre essas experiências. Eu vou dar um print, imprimir, sei lá, alguma coisa para eu ter isso de forma palpável e falar da educação infantil dos meus colegas que assistem agora, né? E esses movimentos da base é que solidificaram para sermos os profissionais os quais nós somos hoje. Eu creio que hoje eu estou com muito mais aceso para falar da temática da educação infantil do que nesses outros dias. A gestão eu gosto muito. E eu trabalho porque eu gosto. Porque não tem oportunidade para ficar numa sala. Sim, tem oportunidade. A gestão a qual eu estou, estava conversando hoje junto lá com a Cleide, ela vai até 31 de dezembro de 2019. Estou muito feliz na função a qual eu estou, mas eu fico muito feliz também quando eu falo de educação infantil enquanto base. A felicidade é notória, né? É você que gostou da educação infantil, a qual você passou, dá um like, dá um joinha, manda coraçãozinho aí, diz, olha, eu amei, foi uma aprendizagem que eu tive que estruturou as pernas das aprendizagens para que conseguisse chegar a ser a profissional que você é hoje. A gente começa, eu não trouxe esse histórico para cá, mas novamente são só pinceladas falando sobre isso, que o histórico da educação infantil, eu digo que ele começou com um grande movimento que a gente encontra aí, depois 1970, por aí assim, desculpa, em que as crianças passaram a não ter a tutoria do ensino-aprendizagem não só no lar, mas elas começaram a ser entronizadas e serem cuidadas por outras pessoas que mais tarde a gente foi chamando de creche, né? Então a gente começou esse movimento de observar a criança como um ser individual. Já teve um outro histórico. Eu vou trazer depois um release sobre esse movimento que a gente tem da educação infantil. Eu fiz um esboço que a história nos mostra o surgimento de várias concepções da infância. A criança era vista como um adulto em escala reduzida. Sua educação e cuidados eram de responsabilidade da mãe. Essa é uma matéria que eu encontrei na web e fala muito a respeito desse movimento da educação infantil, fala muito de que depois a criança começa a ser vista como sujeito pertencente à sociedade e o respeito à sua subjetividade na existência dela como pessoa. Na década de 70, com a abertura política, houve pressão por parte das camadas populares para a ampliação do acesso à escola. A gente tem garantido esse movimento todo, isso tudo é muito recente. Lá no artigo da LDB, no artigo 3º da LDB, diz acerca da educação nacional. A educação será com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, pensamento, arte e saber,
pluralismo de ideia. Então, só um tempo depois é que a gente teve todo esse movimento de organização no respeito às crianças pelas suas diversidades e no acolhimento ao espaço escolar. A gente tem um documento de 1996, o fortalecimento da concepção da infância, garantindo os direitos da criança enquanto cidadã. E esse período dessa grande revolução, que a gente já encontra aí, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não esqueci ainda não, eu quero ver depois aí, nos comentários, falando como é que foi seu acolhimento na educação infantil a qual você passou. Pode lembrar dos personagens, desculpa, felicitar essas pessoas que te deram essa base, que foram sustentáculo para você ser o profissional que você é hoje. Em 1998 é criado o RCNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Olha que coisa incrível, né? A gente fala de direitos garantidos, de pluralismo, de LDB, de Estatuto da Criança e do Adolescente, e em 98 a criação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Quando se pensa na base, quando a gente teve uma organização sistematizada para a educação infantil. Ela é fundamental e essencial porque desenvolve um papel de destaque no desenvolvimento humano e social da criança. Então, meus amigos, a gente ainda vai conversar, isso ainda vai dar muito pano para manga, isso ainda vai trazer muita conversa, muita prosa, vai render muita história quando se fala da educação infantil. O nosso currículo em movimento, aqui em específico no Distrito Federal, ele diz, não lembro em específico quais os pontos, mas vocês podem acessar aí, está no site da Secretaria de Estado de Educação do DF, Currículo em Movimento da Educação Infantil. Vocês vão encontrar lá, pesquisa no Google, que é o mecanismo, ou no Yahoo Busca, ou na Microsoft Busca, ou o Bing, que é da Microsoft. Vocês encontram o mecanismo que vocês mais gostarem para fazer essa pesquisa sobre o currículo da educação infantil no Distrito Federal. Qual é a importância dele para todos nós? E eu digo que quem tem filhos, eu ainda não os tenho. Estou no sonho aí, isso pertence a Deus na sua magnitude de organizar bem as coisas. E eu tenho observado que quem tem filhos, normalmente, a grande parte de que tem um certo poder aquisitivo, coloca os seus filhos em uma escola pública a partir da creche, e quando chega aos 4 ou 5 anos, em específico nos 5 anos, as crianças elas já têm alguma pequena leitura, uma pequena escrita, isso já nas estruturas particulares. Nas estruturas públicas também a gente encontra. E eu defendo o seguinte, falando em específico de educação infantil. A educação infantil ela não tem obrigação, aquilo que reza o nosso currículo, não tem obrigação de alfabetizar as crianças. É um brincar lúdico, trabalhar com poucos recursos, porque é um outro aspecto da ludicidade do trabalho com as crianças, mas eu observo que a partir da educação infantil a gente vai resolver uma série de outras coisas que vão deixar de existir lá na vida mais adulta, né? Então a gente vai trabalhar a questão da coordenação motora grossa, coordenação motora fina, a gente vai observar esses detalhes, vai incentivar o contato com as leituras, mas de que forma? Que as crianças manuseiem livros, mesmo sem letras ou com letras, que elas tenham contato. Elas não é obrigação da educação infantil alfabetizar. Mas eu creio, e pelo que eu li nos documentos, quem organizou os documentos também deve ter pensado dessa forma enquanto currículo em movimento, que ele deve possibilitar uma visualização desse universo letrado, o universo dos números. Porque isso vai facilitar mais ainda quando chegar em específico os alunos do 2º ano. Eles terem uma visualização clara sobre isso, de uma forma lúdica, não de uma forma de dizer, olha, tem que sair da educação lendo e escrevendo. Não é bem isso, veja bem, não é bem isso que eu estou dizendo, que eu vos digo, mas que eles tenham
eles têm um certo contato, que eles têm um certo manuseio para tomarem gosto por esse universo letrado, por esse universo dos símbolos que vão ser decodificados depois. Vocês têm já noção, talvez hoje vocês não pararam para perceber o tanto que é difícil ler e escrever. Não é uma tarefa fácil. Não é. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, né? Mais que os outros dias. Eu prometo não me prolongar. E decodificar esses símbolos, enquanto símbolos que precisam ter significados, não é uma tarefa fácil. Se eu mostro isso daqui para vocês, bem de mais de perto, vocês vão entender que isso é uma caneta. Vocês vão entender que isso é um copo. Aqui onde eu estou sentado é uma cadeira. Aqui tem do meu lado um guarda-roupa. Aqui vocês vão ver que é livro. Então isso tudo tem um nome. Ou seja, para tudo isso, isso daqui tem um significado. E para que serve essa ferramenta? Para que serve guarda-roupa? Para que serve copo? Para que serve mesa? Para que serve cadeira? Eu deito na cadeira? Não, eu posso até juntar várias cadeiras, mas não é o lugar mais adequado para deitar. Guarda-roupa. Eu bebo com guarda-roupa? Não, eu não vou beber com guarda-roupa. Então tudo tem um nome. E a gente decodificou as serventias desses nomes, né? Imagina a cabeça da criança para compreender depois. Ela vai ver isso daqui, com o tempo ela vai aprender que isso é caneta e isso é copo. E que isso daqui não é caneta e que isso daqui não é copo. Então ela vai com o tempo, vai sendo possibilitada essa visualização do mundo para elas. E elas vão percebendo as diferenças com aquilo que a gente tem já de costumeiro, que para a gente já está muito solidificado, está muito tranquilo. Mas para as crianças ainda não é tão tranquilo assim. Imagina quando passa por uma educação infantil que não visualiza esse mundo letrado e a adentrada ao primeiro ano, e vai, e tem que aprender, e tem letra, e tem número, e cada letra é um símbolo, e cada símbolo tem que ter um significado, e quando esses símbolos vão se juntando, vão trazendo muitos outros significados para possibilitar comunicação. Facilidade na comunicação por meio de uma linguagem sistematizada. Veja só a jornada que a gente faz. Mas tudo isso só acontece hoje por causa de todo esse movimento garantido pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai amparar em muitas outras instâncias, por aquilo que eu acabei de falar aqui agora, pela LDB, pela RCNE, que é Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Então, tudo isso organizado, documentado, é que vai facilitar o trabalho dos gestores de sala de aula. Vocês que estão assistindo agora, eu também que já passei por sala de aula e continuo, a minha profissão é professor, não é diretor, não sou. Eu fiz o curso de gestor, passei pela formação da DEAP, aprendi muito e aprendi também em alguns outros movimentos pela a British Coaching, que eu participei dessa formação que teve, participei também da formação que teve na Fundação Lema Gestão para Aprendizagem. Cheguei na etapa final e fiz uma aquisição de conhecimento assim sem precedentes, né, para gestão estratégica da sala de aula, como receber os alunos e todo esse movimento. Mas voltando ao nosso foco, em que a educação infantil é importante nos dias de hoje? Ela tem importância? Não tem importância? As crianças devem ser entronizadas ou mostrar para elas que existe esse universo dos símbolos enquanto números, enquanto letras, e que depois no futuro isso vai se, numa linguagem nossa, mas na linguagem mostrar para as crianças é de uma outra forma. Vocês mais do que ninguém têm conhecimento para tal. Prometo que depois eu vou dar uma lida nas mensagens que são colocadas aí, porque aqui eu fico tentando, e eu percebi que eu preciso de óculos, literalmente, né?
Já vou precisar, vou providenciar por esses dias, fazer um exame de vista. Eu vi que não dá mais para protelar. 40 anos já chegou e algumas coisas ficam comprometidas, no caso a visão. Já não tem o cuidado que tinha antes. Então vai ficando um pouco mais descuidado, a visão fica um pouco mais fraca, e hoje em dia, quando a gente usa muito tela de celular, de computador e afins, a gente fica com a vista mesmo cansada e às vezes não pisca tanto por ficar tanto tempo em frente à tela. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço por demais por vocês estarem aqui, por vocês partilharem dessa live. Depois eu vou publicizar ela também no YouTube. E depois da data de hoje eu creio que não organizei ainda de forma maior, já sistematizei em alguns pontos como é que serão as lives da agora para frente. Vão ser reduzidas. Essa semana foi intensa para falar mesmo sobre gestão, para que muitas pessoas sejam impactadas sobre isso. A ideia foi criar movimento e tirar da zona de conforto muita gente. Está tendo muito movimento na educação, falando aí sobre transformações, falando sobre gestão educacional, gestão estratégica, sobre liderança, sobre muita coisa para transformar as realidades da escola, sobre acolhimento aí desde a base também, que a gente vem falando aqui nessa live de hoje, sobre reunião de pais, sobre a participação da comunidade. Então teve muita coisa que falamos essa semana. Então foram dias assim intensos. Não vou deixar de fazer as lives, mas vou organizar melhor ainda para a gente poder se comunicar. E quando não acontecer as lives, vão acontecer a publicização de vídeos novos, falando sobre algumas temáticas. E aguarde, vamos ter convidados aí em breve, falando sobre alguns assuntos, sobre algumas temáticas. E eu agradeço por demais a Deus a possibilidade de levar um pouco dessas partilhas para os meus colegas e para vocês também me ajudarem a aperfeiçoar o meu campo de visão, que ainda é raso, que ainda é pouco. A gente tem muito para aprender, que o universo da educação, meus amigos, ele é seríssimo, ele é o que transforma um país. Eu digo que a educação ela é transformadora num país em todas as suas instâncias. Ele transforma, a educação permite dar qualidade de vida para as pessoas, permite adquirir saúde por causa de muitos cuidados que a partir da educação a pessoa vai adquirir, permite ter mais respaldo na questão da segurança, ou seja, a educação ela é a maior linguagem transformadora de um país que está em pleno crescimento. Eu agradeço hoje na eleição, na escolha lá pela lista tríplice, eu fiquei lá na pontinha, né? Lá na pontinha. Como diz o velho ditado lá da minha cidade, quando a gente fala que o candidato, aquele que se lança para alguma coisa, e está no meio político e não ganha a eleição, ele é comido por a porca. É uma linguagem de lá, não sei até porque até hoje falam lá que quando alguém não ganha, dizem, ih, fulano perdeu, então foi comido por a porca. Eu acho que a porca hoje me deu umas 2 mordidas no calcanhar, que até hoje acho que estou sentindo as dores aí ainda desse movimento. Foram dias intensos e foram bacanas, foram de muito crescimento. Eu tive o feedback mesmo, e esse feedback já foi real, de que teve esses 2 votos, daqueles que acreditaram mesmo no potencial de quem sou como pessoa e principalmente como profissional. Alinhando as duas coisas que andam. Algumas pessoas mandaram mensagem depois, Ivaldo, não votei você porque tinha razões. Não, eu respeito cada um. Às vezes a gente fica chateado pra caramba, pensa assim, gente, a pessoa diz que tá aqui, me conhece há tanto tempo, não precisa estar lidando comigo com beijinho, tchau, tchau, com lacinhos de amizade, nem fazendo frufru, não. Mas conhece pelo perfil técnico. Então, se não votaram na pessoa e nem tanto no profissional, vamos continuar lutando. Talvez eu vá para outros caminhos, mas não outros caminhos longe da educação. Não pensa que eu vou sair da educação assim não, porque é minha área de trabalho, é minha ferramenta de trabalho. E como ferramenta de trabalho, eu tenho por obrigação aperfeiçoar. Por exemplo, na área da medicina, quando surge algum detalhe
de uma determinada doença, os cientistas começam a investigar, os médicos começam a se aperfeiçoar. Eu digo para a educação do mesmo jeito. A educação do DF ela precisa de uma grande transformação, que os resultados que nós temos não são bons. Os resultados que nós temos, eles precisam ser impactados com uma transformação radical com plantio a partir de agora. Não é para depois, não. É a partir de amanhã, quando você voltar para o solo da escola, já pense, você como professor, que as aulas ainda não terminaram, você como orientador educacional, como pedagogo, como gestor, como seja lá em qual instância for, ou quem está na organização maior, como secretários e todos os outros aí, educação é uma coisa muito séria. Muito séria. Não que a gente esteja levando na brincadeira, mas precisa de um compromisso maior. E Samambaia precisa se juntar mais para propostas funcionais para a educação da nossa regional. E eu coloco isso como desafio e sem medo de errar. A gente precisa, sim, de uma integração de uma regional de forma maior. A gente precisa estar mais junto e discutindo propostas pedagógicas funcionais, não cada um andando para um canto. E eu acredito muito que quando o professor, quando o diretor, quando os gestores se reúnem pelo foco, que o único foco nosso é a aprendizagem, lá da educação infantil até o ensino médio, os resultados serão de um grande impacto na regional e no Distrito Federal. E para outros que estão em outras regionais também, fica esse desafio. Unir pessoas, investir em pessoas, acreditar em pessoas. E quando a gente acredita em pessoas, elas desenvolvem seu máximo. A gente quer mais salários, quer aumentar para a gente receber melhor, com certeza. Quer uma melhor infraestrutura, com certeza. Mas a gente quer a parte humana também. A gente precisa se juntar mais. A gente precisa fortalecer os nossos vínculos como profissionais da transformação do nosso país. O nosso país tem uma grande responsabilidade que está em nossas mãos, educadores. Eu conclamo aos educadores do Brasil, univos. Univos para que transformemos o nosso país numa pátria amada, idolatrada, salve, salve. É essa frase que eu fico emocionado e que eu deixo aqui hoje. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nosso querido Brasil. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Eu digo conosco porque todos estamos juntos. Conclamo esse grande movimento de união pela educação. Que não tenhamos políticas simplesmente políticas partidárias, mas nós tenhamos políticas públicas solidificadas para a educação e que sejam funcionais. Já testamos muitas coisas, vamos continuar testando muitas coisas, mas na educação não permite amadorismo. Se nós estamos ainda lidando com essa ideia, isso é para me impactar também. Vamos abrir mão dessa ideia do amadorismo. Nós temos que fazer com excelência e envolvimento. É fácil? Não é. Nós vamos ter um grande compromisso de hoje, nesse exato momento, no dia 11 em diante, que é educadores do Brasil, univos pela transformação e que o nosso foco seja a aprendizagem. Deixemos os nossos egos de lado. É fácil? Não é. Alguém me disse em certa feita, disse, Valdo, a gente vai crescendo, vai aprendendo, e disse o seguinte, vai aprendendo muita coisa, vai consolidando os saberes, mas cuidado com o ego, que o ego pode derrubar qualquer um. Então não se preocupe muito com críticas ou com elogios, mas preocupe sim com a grande união que a gente pode fazer. Tem muita gente boa, com muitas ideias funcionais para a nossa Secretaria de Educação, alinhando com o pensamento que vem aí do nosso parceiro de trabalho, que eu vou costumar assim, parceiro de trabalho, aquele que está na linha de frente, que é o nosso Rafael Parente, secretário de Educação do Distrito Federal, a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Meu muito obrigado e fiquemos com Deus. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima live. Ainda continuo empurrando aqui a mesa e a cadeira para poder encerrar a live.
tá bom? A Patrícia Carvalho, o Chiquinho Arte está por aí, eu já vi o Mohamed também tá, o Alex, a Angélica e os outros que não assistiram, manda esse convite para outros colegas assistirem esse vídeo. Qual é a base da educação no nosso país? A educação infantil, qual é a sua importância? Quais as jornadas que a gente vai trilhar da agora para frente? Educadores do Brasil, do Distrito Federal de Samambaia, univos por uma transformação de uma educação de excelência, de qualidade, que o nosso foco não seja os nossos egos, mas seja a aprendizagem e a evolução dos nossos alunos. Fiquem com Deus e até breve.